Olá, boa tarde. Professor Oscar de novo, dando suas aulas. Ainda estamos na Grécia e terminando a fala sobre a polis de Atenas. Tá bom? Vamos lá? E a gente vai, nesse começo, falar um pouquinho sobre a democracia ateniense. Tá bom? Então, quem vai propiciar isso ao povo ateniense é Clístenes. Ele reorganizou a população, dividindo-a em 10 tribos. Cada tribo enviava 50 representantes para Bulé, cujo número foi aumentado para 500 membros. Esses representantes exerciam o governo de Atenas por um mês, em forma de rodízio. O ano ateniense ele era de 10 meses só. Todos os cidadãos atenienses participavam da Assembleia Popular, a Eclésia, deixando bem claro aqui que o conceito de cidadão não é o conceito de cidadão que nós temos hoje. Cidadão para os gregos era só a elite, os eupátridas, que tinham essa condição de administrar e conduzir a polis ateniense. Então, os ilotas, etc., todos os outros níveis sociais, eles não faziam parte dessa sociedade. Lembrando, democracia vem de demos, que eram pequenas sociedades que a gente pode falar de tribais, que representavam os demos, que é o povo, a tradução, e o kratos, que é poder, ou seja, o povo no poder. Essa é a origem etimológica da palavra democracia, tá bom? Agora a gente vai tratar de outras coisas importantes que caem no Enem, principalmente, e vestibulares. O ostracismo, o que consistia isso? Era quando os atenienses consideravam que determinado cidadão era uma ameaça para a democracia. Ele era submetido a uma votação. Os eleitores escreviam o nome da pessoa num pedaço de cerâmica chamado de ostraco, daí ostracismo, do grego ostracon. O sujeito que tinha o nome mais votado era então condenado ao ostracismo. Isso significa que ele deveria se afastar de Atenas por 10 anos. Depois desse período, poderia retornar com plenos direitos políticos. Hoje em dia, utilizamos a expressão cair no ostracismo quando uma pessoa fica esquecida por todos. Deixar bem claro, isso é uma pena muito grave para o ateniense, ele ser jogado no ostracismo, ele não fazer parte mais dessa sociedade. Para a polis ateniense, que era, para eles tinham muito orgulho da forma de agir e pensar, e quem não pensasse como um verdadeiro ateniense era alijado dessa condição. Tá bom, pessoal? Tudo isso conforma uma sociedade ateniense, que ela é muito levada para a cultura de Atenas. Qualquer imagem que você vê icônica da Grécia em qualquer veículo da mídia ou das redes sociais, sempre tem uma imagem de Atenas, né, o Partenon e etc. Agora a gente vai discutir um outro período, o período clássico, o apogeu, o auge da sociedade grega antiga, tá? Que vai do século V ao século IV antes de Cristo. O apogeu, os gregos enfrentavam e venceram a guerra contra os persas. Aquela guerra, os 300 de Esparta, se dá nesse período, tá bom? E a decadência deles, as várias guerras civis enfraqueceram os gregos, guerras internas, revoltas internas, permitindo que eles fossem invadidos pela Macedônia. Bem? Agora a gente vai tratar de uma guerra importantíssima, que é a chamada Guerras Médicas, que é essa guerra dos 300, que ali é uma batalha somente. Os gregos contra os persas. Medos, habitantes de Média, como era conhecida a antiga Pérsia, travaram essa guerra entre
eles. Uma das batalhas mais importantes é a primeira batalha de Maratona, que aconteceu em 490 a.C. Esparta e Atenas não aceitaram um acordo com o Império Persa. O imperador persa, Dário I, enviou 50.000 soldados para a região de Maratona. E os gregos, 11.000 soldados, 10.000 hoplitas, infantaria e 1.000 de uma cidade próxima. A posição do relevo era vantajosa aos gregos. E na tradição, o soldado mensageiro, essa tradição que é até hoje nas Olimpíadas, daí o nome maratona, a prova mais longa das Olimpíadas, esse mensageiro que levou informações correu 42 quilômetros para informar o resultado da guerra que os gregos haviam vencido. As guerras médicas, após 11 anos, temos o seguinte conflito. Em 479 a.C., Xerxes retomou as ações contra os gregos. O exército pelo norte com 300.000 homens, esquadra de 1.000 navios pelo sul, composta por fenícios, que tinham grande habilidade de navegação. Os persas enfrentaram forças espartanas nos desfiladeiros de Termópilas, que é aí o combate que dá origem ao filme 300. Combate onde o general Leônidas morreu ao lado de 300 homens. Persas ocuparam Atenas já evacuada. Então, quando os persas chegam, Xerxes chega, o povo já tinha ido embora. Os gregos massacraram a frota persa na Batalha de Salamina. E Xerxes e seus generais batem em retirada. Certo? Esse é um resumão das guerras médicas. Então não é uma guerra que vai durar uma semana, um mês. São anos até a derrota de Xerxes, tá bom? A outra guerra também, chamada Guerra do Peloponeso. Por um lado tinha a Liga de Delos, e essa guerra aconteceu em 476 a.C., tá? A Liga de Delos é assim, Esparta era poderosa e Atenas poderosa. Ambos vão conseguir aliados, outras polis, que vão contribuir e se aliar a um ou outro lado. É formada a Liga de Delos, que é liderada por Atenas, tá bom? Eles pagavam tributos para financiar um poderoso exército, que era uma aliança militar anti-persa. Atenas, governada por Péricles, sobrinho de Clístenes, aquele que implantou a democracia ateniense, passou por crescimento econômico. Nesse crescimento econômico foram construídos vários ícones que a gente vê da arquitetura, como o Partenon. Com o fim da guerra contra os persas, em 448, Atenas exigiu que as cidades membros da Liga continuassem pagando os tributos. O apogeu de Atenas tornou-se conhecido como a Escola de Atenas. Então a Guerra do Peloponeso, liderada por Esparta, recebe esse nome porque a Liga espartana chamava Liga do Peloponeso, aconteceu em 431 a.C., tá? Em 404 a.C. acontece o fim da guerra, com a vitória de Esparta, e ela torna-se a mais poderosa polis, o que a gente chama de cidades hoje. A polis de Tebas colocou fim à hegemonia espartana. Então, aí em 371, Esparta e Atenas fazem aliança para derrotar Tebas. Nada muda, né, pessoal? O que é inimigo numa guerra, nas relações internacionais, é assim. Assim como é na Primeira Guerra, na Segunda Guerra Mundial, é isso que aconteceu. Era assim que acontecia. É assim que aconteceu. Na Segunda Guerra Mundial, na Primeira também,
Antigos inimigos como França e Inglaterra vão se aliar contra a Alemanha. Aqui também, Esparta e Atenas vão fazer uma aliança para derrotar Tebas. Até que, finalmente, em 362, por causa desses conflitos em série que não terminavam, em 362 a Grécia estava arruinada. Em 338 a.C., Filipe II conquista a Grécia. Alexandre o Grande, entre 334 e 323 a.C., deu continuidade à expansão do Império Macedônico. Com isso, a sociedade grega antiga, essa civilização maravilhosa que nos deixou a política, as ciências, a filosofia começa ali, a história começa ali, a física, a química, a astronomia, só para ficar em alguns, o teatro, as artes e por aí vai, nos deixou uma herança maravilhosa que nós até hoje nos orgulhamos de tê-las, o Ocidente tem muito orgulho disso, vai terminar então com a expansão do Império Macedônico através de Alexandre o Grande. Tá bom, pessoal? Termino aqui a aula, espero que essas aulas estejam contribuindo para o conhecimento de vocês e vamos fazer isso constantemente, tá bom? Tchau, até a próxima aula.